paz do Senhor, meus irmãos. Desejo que todos os amados estejam bem, né, sendo guardados, protegidos pelo Senhor nesses dias. Eu gostaria de estar compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos, e eu gostaria de estar lendo o capítulo 5 da carta de Tiago, a partir do versículo 7 até o 20. Essa carta tão pequena, mas com grande importância, não só para os discípulos daquele tempo, mas para nós hoje, os discípulos do Senhor Jesus. Cada vez que eu leio essa carta, eu sou muito edificada, né? Recebo muitos conselhos retirados aqui da palavra do Senhor para a prática da minha vida. Gostaria de estar lendo neste momento. Sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgado. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé levantará o enfermo, e o Senhor o curará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amém, meus irmãos? Então, essa pequena carta de 5 capítulos somente, escrita por Tiago, né? E é atribuída essa carta ao Tiago, irmão de Jesus. Mesmo Jesus tendo tido 2 discípulos com o nome de Tiago, Tiago identificado como filho de Zebedeu e Tiago identificado como filho de Alfeu. Mas a autoria dessa carta é atribuída a Tiago, seu irmão, que inclusive se converteu após a sua ressurreição, né? Mas quando nós lemos o capítulo 13 de Mateus, a gente vê ali que numa passagem de Jesus por Nazaré, pregando o evangelho, ele deixou de fazer muitos milagres ali por causa da pouca fé daquele povo. Então, onde tem pouca fé, há pouco milagre, né? E o próprio Jesus diz que o profeta só não tem honra no meio da sua parentela, né? E aquele povo ficou admirado, dizendo: não é esse Jesus, não filho de José o carpinteiro? E não mora aqui os seus irmãos? E na relação daqueles irmãos consta o nome de Tiago, amém? Mas Tiago teve uma grande importância depois que ele se converteu. Inclusive no início dessa carta a gente vê Tiago se apresentando como servo do Senhor Jesus Cristo
e de Deus o Altíssimo. E ele escreve essa carta às 12 tribos de Israel que agora saíram do judaísmo para o cristianismo, né? Foram convertidos ao cristianismo e sofriam uma perseguição pelo Império Romano, né? E Roma teve vários imperadores terríveis na tirania, inclusive nesse período imperava Nero, que inclusive colocou fogo em Roma e os cristãos foram culpados. Então muitos se dispersavam por causa dessa perseguição de morte, muitas vezes por enforcamento, por serem arrastados pelas ruas, puxados por animais, por serem queimados vivos, por serem colocados nas arenas para serem comidos por leões. Então esse era alguns sofrimentos daqueles primeiros cristãos. E quando a gente lê a carta de Tiago, exortando aqueles irmãos que tivessem paciência no sofrimento, que não desanimasse, que não se desviasse do evangelho, porque a vinda do Senhor estava próxima. E ele dá exemplo como o lavrador que prepara toda a terra, que joga a semente, que aguarda a chuva para daí colher o fruto. Assim, nós que somos hoje os discípulos do Senhor e que ainda aguardamos pela sua segunda vinda, devemos estar fortalecidos pelo Espírito do Senhor, aguardando a sua volta. E o apóstolo Pedro também escrevendo a esses irmãos dispersos, né, como ele diz, dispersos pela Ásia Menor, que no caso é a Turquia, a atual Turquia hoje. Ele, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tende em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o apóstolo Pedro também, ele já alertava os cristãos daquela época para que eles não se desviassem dos caminhos do Senhor, mesmo em meio a todo aquele sofrimento de perseguição por causa do Evangelho. Hoje somos nós que vencemos as nossas lutas, vencemos as nossas debilidades no Senhor, buscando força no Senhor para estarmos firmes todos os dias, aguardando o cumprimento dessa promessa que Jesus voltará. E Pedro e Tiago, quando eles pregam essa palavra àqueles irmãos e que deixou para nós, eles sabiam que Jesus tinha feito a promessa, que ele iria para o Pai, mas que ele iria para preparar lugar e ele voltaria para que onde ele estivesse, estivéssemos também. Tanto aqueles discípulos, primeiros cristãos, como nós hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas podemos tirar também desse capítulo 5 outras lições que ele fala com relação a não estar murmurando contra os nossos irmãos, não estar julgando o nosso irmão, antes possamos estar nos humilhando diante do Senhor, buscando a sabedoria de Deus, para que no tempo certo Deus nos exalte, né? Que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus seja louvado. Então, aqui também a gente vê a importância da comunhão do corpo de Cristo, estarmos sofrendo com aqueles que sofrem, fazendo oração, para que o Senhor venha em seu socorro,
como nós temos orado nesses últimos tempos, como Igreja do Senhor, estivemos orando pelo pai das nossas irmãs, Fátima e Camila, estivemos orando pelo príncipe lá, sobrinho da irmã Fabiane, estivemos orando pelas irmãs da irmã Sandra, estamos orando agora pelo missionário que teve esse problema do coração, né? E são tantos pedidos que nós já colocamos no altar do Senhor e já glorificamos o nome do Senhor porque Ele nos deu a vitória. E nós vamos continuar assim, buscando a face do Senhor, lendo a palavra do Senhor, recebendo a exortação, o conselho do Senhor por intermédio da sua palavra ou por intermédio da revelação que Ele dá a algum dos seus servos, para estarmos fincando os nossos pés cada vez mais nos caminhos do Senhor, sabendo que a maior bênção que temos, como o próprio Senhor disse àqueles 70 homens que saíram pregando o evangelho, que não era dos demônios tremerem diante da sua presença, que não eram das curas que eles realizavam, mas sim porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Amém? Glória a Deus. É nisso que nós temos que estar cada dia buscando a face do Senhor. E enquanto aguardamos esse tempo, estarmos vivendo uma vida digna de aceitação do Senhor. Estarmos orando uns pelos outros. Aqui no versículo 16, confessai os vossos pecados uns aos outros. Devemos perguntar a nós mesmos, somos dignos de confiança de que alguém compartilhe os seus pecados, de que alguém compartilhe as suas dificuldades e que aí nós, em cumprimento à palavra do Senhor, no temor do Senhor, estarmos em oração? Isso que Deus requer de nós, né? E Ele dá uma palavra aqui dizendo que como pode muito a súplica de um justo diante do Senhor. E logo em seguida é interessante que ele cita Elias, né? Elias era um homem comum, um homem sujeito às mesmas paixões, mas Elias se punha diante do Senhor em oração, e aí ele recebia do Senhor os milagres de chover, recebia do Senhor os milagres contra os falsos profetas e tantos outros milagres que nós vimos ser realizados por Deus na vida desse profeta. E aqui em seguida ele fala da importância de estarmos pregando a palavra do Senhor para que Deus possa nos usar como um vaso de honra para levar outras vidas ao conhecimento da palavra do Senhor, para herdar a vida eterna conosco, para estar juntamente como igreja, como o corpo de Cristo, aguardando essa promessa da segunda vinda do Senhor. Quando Deus nos enche do seu Espírito, é para que possamos ser usados por Ele para tirarmos vidas da perdição e levarmos ao reino da luz. Amém, irmãos? Então essa era a palavra do Senhor para hoje, que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz que ela não volta para si vazia, né? Assim como eu recebi essa palavra do Senhor, o meu desejo é que ela alcance os corações. Vamos estar orando neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Perdoa os nossos pecados, tira tudo que não provém do Espírito do Senhor que habita em nós, Senhor. Que nós possamos receber do Senhor e ter discernimento da maneira em que o Senhor quer que vivamos até a Tua volta, Senhor. E possamos ser instrumentos do Senhor para resgatar almas do inferno, Senhor. Louvado e bendito seja o Teu nome, porque não há outro nome acima do Teu nome para qual podemos ser salvos, Senhor. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que
os irmãos possam desfrutar a cada dia da presença do Senhor e crendo que em breve estaremos na casa do Senhor para glorificarmos e bendizermos o seu nome.